Bom dia, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Nossa leitura de hoje, no quinto dia, Mateus capítulo 3 e 4. Então faça a sua leitura e depois ouça o devocional. Eu quero destacar aqui alguns comentários. Capítulo 3 fala a respeito de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista é uma figura excepcional, um homem que foi comissionado por Deus para ser o precursor do Messias, do Cristo. E ele vem de uma forma espetacular, pregando e anunciando o arrependimento. João, a Bíblia vai dizer que é o último profeta, né? Mais à frente nós vamos chegar nesse texto e eu explicarei melhor, mas João Batista, então, é o último dos profetas. Com João Batista encerra-se o ministério profético. Todos os profetas que observamos no Antigo Testamento, né? Então, João é o último deles. A partir de João Batista, nós não temos mais nenhum profeta. Aqueles que são mencionados, quando fala das profecias, agora é um outro estilo de ministério. Não é mais o mesmo estilo que Deus levantou antes de Jesus. Então temos um estilo de ministério antes de Cristo e outro estilo de ministério depois de Cristo. Jesus transforma, muda todo o sistema sacrificial, todo o sistema litúrgico, todo o sistema de ensino, todo o sistema de pregação, de profecia, de adoração. O sistema de adoração foi mudado. Então, antes nós temos a circuncisão, a partir de Jesus já não tem mais, tem o batismo. Antes nós tínhamos a Páscoa, agora não temos a Páscoa mais, temos a ceia do Senhor. Antes nós tínhamos então um sistema sacrificial e profético levítico, agora nós não temos mais isso, agora nós temos uma igreja que está nascendo com os seus pastores, mestres, presbíteros, diáconos, e aí o Novo Testamento vai delinear tudo isso. Voltando aqui então no capítulo 3, na sua pregação, João é muito corajoso, João Batista, e João Batista ele aponta, olha, arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos, verso 8, produzi fruto digno de arrependimento. Arrependimento não apenas intelectual, emocional, mas fruto de arrependimento são ações concretas que demonstrem que houve um arrependimento, uma mudança de vida. Como que é isso? Olha, se alguém roubava e está arrependido, não rouba mais. Se alguém mentia, não mente mais. Se alguém adulterava, não adultera mais. Então, o fruto do arrependimento é a mudança de vida, né? Uma pessoa que se diz arrependida, mas depois continua fazendo a mesma coisa, é porque não houve um arrependimento verdadeiro. Verso 11, ele diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele aponta para Jesus, ele é humilde no sentido de reconhecer que ele está ali só preparando o caminho, mas que toda honra e toda glória é para Jesus. Depois ele diz o seguinte: olha, eu estou batizando só para arrependimento, com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Ô, versículozinho que já gerou dificuldade no meio evangélico, hein? Muitas pessoas interpretam isso daqui de forma bem diferente, mas eu diria o seguinte para você: quando Jesus está falando, ou melhor, João Batista, né, está falando que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com o fogo, ele está apontando para a obra de Jesus, a obra salvífica, o seu cumprimento na redenção da cruz. Jesus então concede o Espírito. Jesus, próximo já da sua morte, ele fala: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei outro Consolador, o Espírito da promessa, ele estará com vocês todo o tempo. E depois isso se cumpre lá no Pentecostes, o Espírito Santo vem e está conosco. Então o Espírito marca a presença dele em nós. Então todo aquele que é convertido, que é salvo por Cristo, possui o Espírito. Não é concebível a ideia de existir um crente sem o Espírito, porque o Espírito é o selo da promessa. Então, todos que pertencem a Jesus possuem o Espírito Santo, certo? Isso é ponto passivo. E quando ele menciona com fogo, ele associa a questão do fogo, porque o fogo é o símbolo da purificação. Veja, João aponta para a água como símbolo do lavar regenerador, e agora ele mesmo aponta para Cristo, que batizará com fogo como símbolo da purificação. O símbolo traz também a imagem do juízo, porque em Cristo ou é salvo ou é condenado, não existe meio termo. Em Cristo nós temos a decisão final da vida. Ou alguém é salvo ou é condenado. Então o fogo traz ou a purificação ou o juízo de Deus. Sério, não? Pois bem, voltando aqui ao nosso texto, verso de número 13. Dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Agora Jesus vai até onde João Batista está batizando e ele chega lá e se propõe, né, para que João o batizasse. João se assusta com aquilo e fala: não, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. E a resposta de Jesus é o seguinte, verso 15: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus veio como homem e como homem se sujeitou a todas as coisas, pagou o tributo, fez as suas ofertas, e aqui foi submetido ao batismo. Não porque tinha necessidade de arrependimento, porque ele não cometeu nenhum pecado, como eu já mencionei, mas para que se cumprisse toda a justiça. Ele se submeteu a todas as ordenanças humanas. Entramos no capítulo 4 e encontramos o texto da tentação de Jesus. Diz o texto: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, não é o diabo quem atacou Jesus, mas foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Deus quem pegou a Jesus e colocou naquela condição de ser tentado ali. Isso também é muito relevante, eu particularmente acho isso muito relevante, porque não haveria de vir sobre nós nenhuma tentação, a menos que Deus a permitisse. Então eu, quando tentado, eu não fico saindo
procurando briga e repreendendo. Eu vou falar é com Deus. Porque Deus está me colocando nessa situação de tentação. Aprenda com isso, meu irmão, minha irmã. Se você está tendo tentações, provações, tribulações, se o diabo está te atacando, se tem opressão, resolva isso com Deus. Resolva isso com o Senhor. Vá em oração até o Senhor. Não fica aí querendo entrar numa briga com o diabo, sabe? Nosso negócio é com Deus. Então diz o texto que o Espírito leva Jesus até aquele deserto para ali ele ser tentado. O diabo então realiza 3 tentativas, 3 investidas contra Jesus. Primeiro, quando depois de já muitos dias com fome, ele propõe que Jesus transformasse pedras em pão e ali pudesse matar a sua fome, mas Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo tenta a segunda vez, verso 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou no pináculo do templo, e atira-te lá embaixo, porque está escrito que os anjos vão te amparar, te proteger. E Jesus responde: olha, não tentarás o Senhor, sabe? E eu preciso dizer isso, mesmo que o devocional fique grande aqui o tempo, mas eu preciso dizer isso. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para não tentar o Senhor. Sabe? Ah, Senhor, se o Senhor existe mesmo, então faça tal coisa. Isso é brincar com Deus, isso é provocar a Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me ama mesmo, me dá uma prova, faz tal coisa. Sabe, nós não podemos fazer isso. É isso que o diabo está falando para Jesus. Olha, pula daqui lá embaixo. Pula, porque os anjos vão te proteger. Ele fala: não tentarás o Senhor. Sabe, não tentar, não provocar. Então, cuidado, tá bom? E por fim, a terceira investida, né, ele mostra as riquezas, riqueza e poder, e propõe dar aquilo a Jesus, e Jesus nega e repreende: retira-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só a Ele darás culto. Isso porque poder, riqueza e prazer, né, podem se tornar deuses, ídolos na vida do ser humano. Muita gente que idolatra o dinheiro, que idolatra o poder, o trabalho, a carreira profissional. Muita gente que idolatra prazeres, sabe? São ídolos. Por isso que Jesus fala: somente a Deus adorarás, somente a Ele darás culto. E o capítulo 4 se encerra falando sobre a vocação dos discípulos, a partir do verso 18. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu ali 2 irmãos, e então ele chama eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O texto diz que eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. E Jesus então percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus então começa a chamar os seus discípulos e passar por toda aquela região, fazendo sinais que comprovariam que ele é o Cristo prometido. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?
Deus bendito, muito obrigado por tua palavra. Louvado, bendito seja o Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, dai-nos a tua graça, livra-nos de todo ataque das trevas. Que a tua bênção seja assim. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, Deus te abençoe.